Salve, salve, minha gente! 1º de junho de 2026. Nesta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Justino Mártir. Meus queridos filhos e filhas, segundou! Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana na presença de Deus, também iniciarmos o nosso mês de junho, invocando as bênçãos do Senhor sobre nós, nossas famílias. Todos vocês sintam-se bem acolhidos, bem-vindos, na paz de Cristo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 2 ao 7. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, na semana anterior, nós acompanhamos com a liturgia da igreja a primeira carta de São Pedro. Depois, no sábado passado, nós acompanhamos a carta de São Judas, que é bem curtinha, né? Tem 25 versículos somente. E agora nós começamos hoje essa segunda carta de São Pedro, que é tradicionalmente situada no final da vida do apóstolo. Então, mais ou menos por volta dos anos 64 a 67. Né? Conta-se que Pedro foi martirizado em 67. Então, essa carta foi escrita provavelmente em Roma, que é mencionada metaforicamente como Babilônia, tá? Na primeira carta. Então, na primeira carta, Roma aparece como Babilônia. Então, embora seja um dos escritos mais debatidos do Novo Testamento, quanto à autoria, a igreja a acolhe como uma carta testamento, onde o autor, servindo a proximidade da morte, ele deseja deixar orientações finais sólidas. Então nós entendemos desse jeito, né? O contexto histórico de uma comunidade cristã da Ásia Menor, que enfrentava grandes desafios, tá? Por exemplo, quais desafios? O esfriamento da esperança no fim dos tempos, na parousia, na segunda vinda de Cristo, e também a infiltração de falsos mestres que pregavam, uma liberdade libertina, né, desvinculada da moral cristã. Então esse livro, portanto, ele é um chamado à firmeza na fé e ao crescimento no conhecimento de Jesus Cristo. Tá? Hoje nós ouvimos o capítulo 1, versículos do 2 ao 7, e essa perícope de hoje ela constitui o núcleo da exortação inicial da carta. Tá? Ela estabelece a base teológica da vida cristã. Então não se trata apenas de um esforço humano, né, gente? Mas de uma resposta a um dom divino. Então Pedro apresenta aqui a escada das virtudes, né? Assim nós podemos chamá-la, que é um itinerário espiritual que parte da fé, que é recebida como dom, e culmina na caridade. Então,
nós vemos aqui já que amar é uma questão de evolução humana, espiritual, não é? Isso é interessante, isso é muito interessante. Então, tudo culmina na caridade e assim nós entendemos a vida cristã como um processo dinâmico, né, de crescimento e de participação na vida de Deus, né? Muito bem, vamos ao comecinho do texto. Então o texto começa, o versículo do 2 ao 4 assim: graça e paz vos sejam concedidas em abundância pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, Pedro ele utiliza um termo grego, né, epignosis, né, que significa conhecimento, conhecimento pleno, experiencial, né? Por que ele usa esse termo? Para indicar, gente, que o relacionamento com Jesus Cristo não é meramente intelectual, mas é um conhecimento de vida, testemunhal, experiencial. É bonito isso, não é? Então, e o versículo 3 afirma que a iniciativa é totalmente de Deus, o divino poder, não é? Então, olha só, o seu divino poder nos deu tudo o que é necessário para a vida. Então começa em Deus, tá? Quantas vezes, né, gente, nós vivemos como se a santidade dependesse exclusivamente de nossas forças, né? Isso gera cansaço e frustração, porque a gente não consegue vencer os pecados que a gente tem por conta própria, de maneira alguma. Então a aplicação aqui é reconhecer que nós já recebemos, entre aspas, o equipamento que é necessário pelo batismo, né? Então, ser participante da natureza divina significa que no dia a dia nós podemos agir, reagir diante das situações, não com a nossa paciência limitada, mas com a paciência de Jesus Cristo que habita em nós. É um convite a confiar nas promessas de Deus mais do que em nossas fraquezas. Interessante isso, né? Olha só, é o seu divino poder que nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Por elas, ele nos deu as mais preciosas e magníficas promessas, a fim de que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Interessante. É um convite para nós, né, gente, a confiarmos nas promessas de Deus mais do que nas nossas fraquezas, né? E tem gente, olha, partilhando com vocês, tem gente que foca muito nas suas debilidades, na sua insuficiência, né? As pessoas, quando vivem assim, elas levam uma vida totalmente de frustração, né? Sabe? Elas perdem a capacidade de contemplar a beleza de Deus que há no mundo, a beleza da criação, as coisas criadas. Ela perde a capacidade de agradecer a Deus, sabe? Só fica focando no que é ruim. Nós não podemos ser assim. Tem defeitos em nós, gente? Pelo menos eu tenho muitos. Tem virtudes muito significativas, mas tem muitos defeitos também. Mas não são os defeitos que vão fazer da minha vida uma vida entristecida ou permeada por desânimos. A gente vai superando, Deus vai nos ajudando e a vida deve ser levada com leveza, gente. Né? E aí o texto continua, o versículo do 5 ao 7, por isso mesmo aplicai todo o vosso esforço e juntar à vossa fé a virtude o conhecimento,
ao conhecimento o domínio de si, ao domínio de si a paciência a piedade, a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Interessante isso, né? Interessante. Aqui, mais uma vez, eu já falei para vocês, aqui a gente vê um degrauzinho, né? Uma estrutura literária, né? Aqui, essa estrutura literária se chama Sócrates, né? Que é uma corrente de ideias onde o fim de uma é o início de outra, né? Então aqui nós vemos alguns elementos, são 8 elementos. Olha só para nossa análise aqui: a fé, a virtude, né? A areté, né? A virtude, o conhecimento, o domínio de si, a paciência, a piedade, o amor fraterno e a caridade. Então, gente, a vida espiritual, ela é um organismo que precisa crescer. É isso que São Pedro está tentando mostrar para a comunidade. Não basta ter fé. Tem gente que fala assim, eu tenho fé. Não é isso, né? Não basta ter fé de maneira estática. A fé ela exige um esforço de juntar virtudes. É isso que Pedro está tentando mostrar. Então, na prática, gente, isso significa que se eu digo que tenho fé, mas eu não tenho domínio de mim mesmo, nas minhas palavras, nos meus gastos, nos meus impulsos, nos meus sentimentos, a minha fé está incompleta, não é? Então a escada nos ensina que o crescimento ele é gradual, né? A paciência nas pequenas irritações do trabalho, por exemplo, ela prepara o terreno para a piedade e finalmente para um amor que não busca os próprios interesses. Interessante, né? Então começa na fé o degrauzinho. A gente pensa que a fé já é lá em cima, né? A fé é o fundamento do inicial, mas aí a fé passa para a virtude, que é uma excelência moral, a coragem de agir bem. Depois passa por conhecimento, que é o discernimento prático da vontade de Deus. Depois passa por domínio de si, que é o governo das paixões. Olha só, o domínio de si é o 4º degrau, a fé está lá embaixo, não é? Depois passa para a paciência, que é a constância sob as provações, né? A não desistência. Depois passa para a piedade, que é uma atitude correta diante de Deus, uma reverência, né? Um amor a Deus. Depois passa para o amor fraterno, que é o carinho fraterno, o carinho de irmãos, com as pessoas com quem convivemos. E por último, a caridade, que é o agape, né? Que é o amor sacrificial universal, que é o ápice da vida cristã, que é a capacidade de entregar a vida por alguém, né? Que é o amor com o qual Jesus amou a humanidade. Então a gente percebe que para chegar nesse 8º degrau lá em cima, que é o amor sacrificial, que é a caridade, tem uma escalinha aí de aperfeiçoamento. Então, gente, a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada de crescimento, de aperfeiçoamento, de esforços, né? É uma coisa, eu estou na igreja ali, já estou perfeito. E sabe, é por isso que a gente se frustra às vezes com quem está na igreja. Às vezes tem gente que começa na comunidade, aí começa o relacionamento com uma pessoa difícil, né? É interessante que em todas as paróquias tem gente difícil, pelo menos onde eu passei, né? E você pega também os perfis de sacerdotes, de padres, também tem padres muito complicados. Não é mil maravilhas só porque é padre, não é? E toda paróquia tem gente difícil. Isso vale também para o lugar do seu trabalho, onde você convive, na sua família, o seio familiar. Sempre vai ter gente, né? Mas eu estou falando da igreja porque, às vezes, quando uma pessoa começa na igreja, ela enxerga aquele espaço como espaço de perfeição, né? Só há perfeição naquilo que acontece sobre o altar, gente. Fora dali, né? Fora dali, gente, é a nossa miséria. E aí a pessoa começa na comunidade, ela é entusiasmada, né? Ai, que bonito como eles vivem bem, né? Como eles se amam. E ela começa a perceber uma fofoca aqui,
né? Uma situação difícil aqui, uma pessoa que não acolhe a outra aqui, uma pessoa que tem, né, o temperamento difícil aqui, que é difícil de lidar, outra aqui. Aí essa pessoa que começou cheia de entusiasmo, ela começa a perder a fé, né? Se ela perdeu a fé, que é o primeiro degrauzinho aí, tudo que veio, que ela conseguiu construir depois, desmorona junto. Não pode perder nenhum degrauzinho. Aí a pessoa cai fora da igreja, desiste. Isso acontece muito, viu, gente? Muito, muito, muito. Por quê? Porque as pessoas não enxergam que, mesmo quem está lá, está numa busca de subir degraus, de aperfeiçoamento, de crescimento humano. Quando a gente percebe que o ambiente em que a gente está é um ambiente de busca de amadurecimento humano e espiritual, a gente não escandaliza mais com nada, gente. Tanto por parte de leigos quanto por parte de clérigos, a gente não escandaliza por nada. São seres humanos buscando subir degraus. E é assim. É muito bonito esse texto de São Pedro hoje, né? Muito fantástico, fantástico. Então, alguns pontos para nós levarmos para o nosso dia de hoje, né? Segundou, né, gente? Segundou, começar a semana aí já buscando subir degraus, né? Passar da fé para a virtude, da virtude para o conhecimento para o domínio de si, do domínio de si para a paciência, da paciência para a piedade, da piedade para o amor fraterno e do amor fraterno para a caridade, né? Vamos, quem sabe essa semana que a gente não consegue subir um degrauzinho a mais aí. Não é verdade? Alguns pontos para nós levarmos para o nosso dia, 4 pontos. Primeira coisa, a primazia da graça. A primazia da graça. Tudo começa com o divino poder. Então, na nossa vida espiritual, não há uma busca por um Deus distante, mas há uma resposta a um Deus que já nos deu dons. É Ele quem dá. Segundo ponto, a diligência cristã. Pedro ele usa o verbo aplicai todo esforço. Ou seja, a graça, ela não anula a nossa liberdade, ela a capacita. Então o cristão ele deve ser alguém empenhado no seu amadurecimento humano e espiritual. Nem tudo depende de Deus. Terceiro ponto, o destino final é o amor. A escada, ela não termina no conhecimento ou no domínio próprio, na perfeição humana. Ela termina no amor, na caridade, no agape. Então todo crescimento espiritual que não deságua em amor concreto e ao próximo é um conhecimento falso. E o último ponto é que o conhecimento é o conhecimento como relacionamento. O conhecimento mencionado repetidamente não é acumular informações teológicas, mas é aprofundar a intimidade com a pessoa de Jesus. Isso transforma o nosso modo de viver no mundo, tá? Então, levemos essa palavra linda de hoje para a nossa vida, nossa semana, o nosso mês de junho, que seja um mês cheio de alegria, né, gente? Um mês cheio de bênção e, sobretudo, um mês cheio de elevação humana e espiritual a todos nós. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês mais uma vez um dia abençoado, um mês abençoado. E amanhã nós nos encontraremos novamente com mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.